Para serem avistadas no espaço-tempo, as partículas precisam ser iluminadas. O que vemos diretamente é a luz espalhada por essas partículas, e não as próprias partículas. Além disso, nós não veríamos nem a luz se ela não fosse antes quantizada ou empacotada. Sem isso, o espaço, mesmo contendo a luz, permaneceria nas trevas. Quando se analisasse a estrutura atômica através da luz, ou seja, de forma secundária, e depois que as partículas fossem iluminadas, iríamos desembocar inevitavelmente num movimento circular uniforme, regendo as suas órbitas. Isso significa que, em termos de movimento da partícula, nada de novo aconteceria. Elas não se aproximam do núcleo nem se afastam, girando sempre a uma mesma velocidade e aceleração, mantendo-se sempre a uma distância segura. Esse quadro é muito suspeito. Neste trabalho, leva-se em consideração que, antes de ser espalhada, a luz precisaria ser empacotada ou quantizada, ou não poderia ter a sua presença registrada pelo observador. Para o projeto RST, esse processo envolveria alterações na geometria do espaço que, pelo menos até o espalhamento da luz, não poderiam ser medidas diretamente. A tese sugere que a quantização poderia simular uma curvatura no espaço ao redor da partícula, gerando uma perturbação que resultaria na incerteza da posição ou da velocidade da mesma. No processo, haveria uma contração gradual do tempo, até que o mesmo viesse a perder as suas características de mensurabilidade direta. Com isso, a partícula desapareceria. No caso do elétron, embora a luz já estivesse junto a ele, as trevas iriam tomar o seu lugar. Os extremos energéticos da luz seriam parcialmente nivelados entre si, havendo, por exemplo, a aproximação entre o ultravioleta e o infravermelho. A luz assumiria a função de ser a mensageira do espaço e durante o seu empacotamento, estaria sendo preparada para disponibilizar o acesso às informações assim que o espalhamento ocorresse. Na fase de quantização da luz, o espaço estaria sendo blindado quanto ao acesso direto. Os efeitos que serão descritos através da luz teriam, necessariamente, que levar em conta o seu movimento harmônico, devido ao envolvimento de forças conservativas, que costumam ser descritas no conjunto massa-mola. Por exemplo, costumamos interpretar que quando o espaço se esticasse, como no caso da fase inflacionária do universo, o evento seria acompanhado de aceleração do movimento das galáxias. No caso da luz utilizada para rastreá-las, o esticamento da mola do conjunto corresponderia à primeira fase do seu movimento harmônico e, diferentemente do que seria esperado, haveria um predomínio da energia potencial elástica sobre a cinética. Isto é, um movimento expansionário, ao ser descrito pela luz, deveria ser retardado. Isso acontece porque, no caso do movimento harmônico, a força aponta no sentido contrário ao do esticamento da mola do conjunto. Nota-se a importância de se separar o comportamento do espaço e o da própria luz que ele abriga, como no caso das estrelas. Na prática cosmológica, isso se tornou impossível. Pode-se citar o exemplo da observação da posição das estrelas, fotografadas antes e depois do eclipse de 1919 e que veio a confirmar as previsões de Einstein sobre a ação das massas sobre o espaço. O que passou despercebido por todos foi o detalhe de que quem nos permitiu descrever a curvatura do espaço ao redor do Sol, e a mudança da posição das estrelas ao fundo, teria sido a luz. O espaço, mesmo iluminado, não irradia nada que nos permita livrá-lo da escuridão e das trevas. Nesse processo de interpretação, parece que fundimos o comportamento do espaço com o da própria luz. Isso pode ser constatado, também, na afirmação de Einstein de que a gravidade seria capaz de atrair a luz, que é uma forma de energia e não de massa. Vamos supor que, em tese, a luz ficasse transitoriamente retida no processo de formação da curvatura do espaço pela massa solar.
Neste caso, ficaríamos sem informações sobre o tempo que porventura tivesse sido necessário para que a curvatura do espaço se completasse. Sem tempo não haveria movimento mensurável, e as ondas de luz não existiriam para todos os efeitos. Assim, não poderíamos superpô-las à medida que se afastassem da fonte, para permitir a formação do cone de luz do futuro do Sol. A luz da nossa estrela poderia ter sido condensada gradualmente no processo, sem nenhum registro direto. Essa retenção da luz, caso ela se fundisse ao espaço, iria sugerir a existência de uma força e um trabalho negativo do espaço, como os que costumam acompanhar uma explosão. Ela se enquadraria na primeira fase do movimento harmônico da luz, em que haveria um predomínio da energia potencial elástica. Depois que a luz da estrela distante se espalhasse junto ao observador, permitindo-lhe avaliar o desvio que ela teria sofrido ao passar nas proximidades do Sol, qualquer alteração da geometria do espaço seria anulada pelo prévio nivelamento da luz. A alteração visualizada no Doppler seria apenas uma imagem tridimensional, projetada pela luz na abóbada celeste ou no nosso passado, na segunda fase do seu movimento harmônico. Como o início da contagem do tempo teria migrado do Sol para a posição do observador, devido à exclusão de acesso à luz antes do seu espalhamento, a inversão aparente no sentido da seta do tempo nos levou à ideia de que a luz das estrelas estaria chegando do nosso passado. Por isso, a radiação cósmica é hoje considerada uma radiação de fundo. Sendo descontínua devido ao seu comportamento cíclico, a luz quantizada não poderia ser usada como instrumento para se avaliar o cone de luz futuro de qualquer evento. Normalmente se desconsidera esse detalhe, o que fica evidente na conclusão de que a luz do Big Bang estaria chegando do nosso passado e não do nosso futuro. Isso decorre da suposição de que a radiação eletromagnética seria formada por ondas contínuas. Para o nosso ponto de vista, tanto faria, neste caso, se as ondas estivessem partindo da fonte ou chegando até a sua posição. A atitude seria justificável porque, conforme já foi comentado anteriormente, para interagir com a realidade à sua volta, o observador estaria na dependência da sua memória. Assim, a primeira fase do movimento harmônico da luz, a de esticamento do espaço ou de quantização, não poderia ser lembrada. O que resta, como consequência, é o fluxo aparentemente contínuo das ondas eletromagnéticas, depois do espalhamento da luz. Tal pensamento daria suporte duvidoso ao rastreamento remoto da radiação cósmica e ao emprego do efeito Doppler.